Mas antes eu queria dizer por que nós aceitamos o magistério como essa autoridade que é capaz de dizer quais são as coisas que nós devemos acreditar, o que a Bíblia está dizendo e quais tradições estão de acordo com essa escritura. E o que acontece é que no Antigo Testamento tem uma regra clara de várias leis mosaicas, mais de 600 mandamentos que eram necessários ser seguidos. Quando a gente lê o Antigo Testamento, parece que elas devem ser seguidas eternamente. Quando começam a se converter fiéis que eram de origem pagã, alguns que eram da seita dos fariseus dizem que eles precisariam seguir a lei de Moisés. E o que os apóstolos fazem então? Atos Apóstolos 15, versículo 6. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. É interessante que os apóstolos aqui não se reúnem sozinhos, mas existe já a figura dos anciãos que eles trazem com eles ali para conversar sobre esse tema, para decidir o que ia acontecer com aqueles pagãos que estavam entrando dentro do cristianismo. Pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus para enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Pois decidimos, o Espírito Santo e nós. Quem somos nós? Os apóstolos e os anciãos que eles haviam escolhido em Jerusalém. Não só os apóstolos. Eles, com o Espírito Santo, infalivelmente decidem isso aqui. Não vamos vos impor nenhum outro peso, além dessas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados, das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas, passai bem. Eles não falam aqui do sábado, eles não falam aqui da questão das imagens, eles não falam aqui de um monte de coisas que os judeus faziam, e agora eles decidem, em nome do Espírito Santo, com toda a autoridade, que essas coisas não eram mais necessárias. Não havia nenhuma escritura dizendo que essas coisas poderiam caducar, nada dizendo isso. Mas os apóstolos, com autoridade, junto aos anciãos, eles não se separam dos anciãos. Eles dão essa autoridade para os anciãos. Por quê? Porque eles eram muito espertos? Porque eles tinham estudado muito? Não, porque eles têm a imposição das mãos dos apóstolos, e por isso eles têm a garantia do Espírito Santo para fazer as decisões corretas que Deus quer para nós. Então a Igreja Católica segue essa sucessão apostólica, como nós vemos aqui na Bíblia, tá aqui testificando.